e sou sacerdotisa de Lilith. Explica essa questão de Lilith. Então, Lilith, ela sempre foi muito mal vista, né? Ela foi expulsa do paraíso e porque ela queria os direitos dela, e então diziam que ela virou um demônio. Eva. Não, não, Lilith, como É, sendo é bom explicar. a É primeira bom mulher de explicar. Adão foi Lilith. Não aparece nos livros Sim. sagrados, mas ela era uma deusa também sumeriana. Ela apareceu em outras, né, em outras culturas. E ela foi a primeira mulher de Adão. E aí as más línguas dizem o seguinte, que ela queria manter o sexo, mas que Adão queria que ela ficasse por baixo, né? Então essa é uma lenda de que por muitos anos, né, o homem tinha como é que eu vou dizer? Ai, gente, o machismo, né? De Sim. que ele tinha que ficar por cima da mulher e só se fazia assim, né? Perdeu tanto tempo, né? Pois é, né? Nem sei se isso aconteceu mesmo, mas assim, era aquela ideia de que fazer sexo só era daquele jeito, Sim. né? E hoje a gente sabe que isso mudou muito, graças a Deus, então não existe mais aquele pudor, aquela coisa. E isso vem de uma cultura bem patriarcal, aquela coisa de que tinha que ser desse jeito, as regras eram masculinas, né? Então o homem comandava, né? Nesse sentido. Então a mulher era obrigada a fazer o que ela queria. E foi aí que Lilith falou, não é o que eu quero coisas a mais. E não, ela não é expulsa, ela sai. Ela fala, não é isso que eu quero. Então, se somos iguais, a gente tem o mesmo direito. Fomos feitos no mesmo barro. Então, nós teríamos o mesmo direito. Que você acabou de falar. Nós somos iguais, todo mundo. É o que sagrado muda, masculino e o sagrado feminino. Sabe, o que muda são as características, né, físicas de cada um, a forma, né, os hormônios de cada gênero, né, então é nesse sentido, mas de resto a gente é tudo igual. E quando eu busquei conhecer um pouquinho mais de Lilith, eu entendi que ela era uma super empreendedora. Ela é a mulher de hoje, né? Aquela mulher que sai para trabalhar, ela vai cuidar dos filhos, ela pode estar casada numa boa, né? Porque hoje tem aquela coisa da mãe, a mãe solteira, né? Que cuida dos filhos sozinhas, né? Inclusive está uma polêmica danada, que o pai não cuida, que tal. E tem muito pai legal também, mas ela é aquela mulher independente, mas não independente para sacanear o outro. Ela é independente porque é dela. Ela quis ser assim. Então eu a vejo como uma mulher muito empreendedora. Não é sobre sacanear. Não. Nunca foi sobre sacanear, porque a questão é que tudo aquilo que você leva para o sagrado fica muito complicado, porque as pessoas confundem o sagrado com o profano que a gente julga aqui na Sim. Terra. Então tudo aquilo que ele julga humano passa a ser profano e passa a ser contra o sagrado. Você veja que existem livros apócrifos, por exemplo, onde Jesus estaria no meio de uma floresta, uma criança fez barulho, ele se irritou e mata a criança. Jesus mata a criança. Então vem a mãe e fala para ele, por que você fez isso com meu filho? Aí ele ressuscita a criança. Então você veja que eles dão o sentido do patriarcado, eles dão o sentido da dureza do homem, do macho, né? Porque o homem é uma outra coisa. Eles dão o sentido do macho, isso eles põem no sagrado, põem para Deus, põem para Cristo, põem para qualquer divindade, qualquer avatar. Eles colocam essa questão do masculino. Então, como eu estou aqui entendendo, nós já falamos algumas vezes sobre Lilith, mas como eu estou entendendo Lilith, né, de algumas décadas para cá, eu vejo que ela é vítima do machismo humano e não divino. Sim. Porque ela queria coisas em que iria ferir o homem nessa característica dele, né? E então ela não podia, ela tinha que ser ressachada, né? Aquela coisa de falar mal dela, quer dizer, fizeram mesmo
uma fofoca tão grande, né? E que ela foi sempre muito mal vista. E Lilith é uma deusa que ela te responde muito rápido, mas a gente precisa tomar muito cuidado da forma que pede. Que você recebe. Porque você recebe. Então, o que, que a gente faz? A gente tem rituais, né, que a gente faz. Eu tenho 2 grupos que eu formei o ano passado, agora em fevereiro nós vamos completar as 13 luas, então as 13 lunações, que são 13 rituais, um por mês, e que a gente faz o ritual do quê com Lilith, né? Então a gente vai fazer o ritual de proteção, você pode fazer o ritual do amor, você pode fazer o ritual de saúde com ela, e aí você vai sentar, você vai montar o seu altar, né? A maioria das pessoas que estão no grupo são bruxos, então eles já têm o seu altar, eles têm a imagem de Lilith, a gente trabalha com os elementos, com os elementais, e aí... Não existe magia sem os elementais, né? Não tem como. Você não tem como manipular. Não tem como. E trabalhamos com 2 animais, que são os animais de poder dela, que é a coruja e a cobra. Né? Então a cobra, a sabedoria, né? O envolvimento, a sensualidade, a sexualidade, e a coruja, a sabedoria, né? E então o que você vai fazer? Você vai sentar com ela e vai conversar e vai expor as tuas coisas. Você vai falar para ela o que está acontecendo, você vai falar para ela aquilo que você deseja, né? Qual a solução que vem? O que ela poderia, que instrumentos, que sinais ela poderia estar dando? Mas explica para quem está nos ouvindo que nem todos são bruxos. Ou nem todos têm consciência da sua bruxaria, né, digamos assim. Nós falamos em 13 rituais, um por mês. Um por mês. Então as pessoas ficam perguntando, mas o mês tem 12, o ano tem 12 meses. Nós estamos falando de lunação. Então não é um ano como nós entendemos. Porque na magia, assim, tudo que você faz são 13 luas. Um ano e um dia. Um ano e um dia. Certo? Então, entenderam por que 13 rituais, um a cada mês? Então, e aí você completa. Então, como nós começamos os grupos, eu tenho um grupo Filhas de Lilith e Filhos de Lilith. Eu fiz separados. Para este segundo ano, os grupos vão estar juntos. Tá? Eu vou colocar os 2 grupos juntos. Então, a gente faz as 13 luas para completar. E os rituais são feitos no último dia da lua minguante para o primeiro, bem naquela metade ali, né? É feito à noite para a lua nova, porque é a lua negra, que é a lua que ela aparece, que ela está no ápice, né? Que Lilith está mais próximos de nós. Então, ali a gente vai... então, pessoal, no começo, a gente trabalha muito com vela preta e vela vermelha, que são as cores dela. Né? Então, não é porque vai trabalhar com vela preta, que é o Exu, que é... Gente, não é nada disso. Ainda que fosse. Nem que fosse, porque o Exu é um orixá fantástico. Não existe, né? Não existe nada, não se faz nada sem ele. Sem ele. Ele é o caminho dentro de toda a magia. E Lilith é uma deusa negra, como outras, né? Elas não vão trabalhar, gente, a magia negra, não é nada disso. É como uma Madonna negra, né? Disso. É como uma Madonna negra do xamanismo. Que você tem a sombra, né? Então ela trabalha essa parte, a parte da noite, essa coisa da... O acolhimento também. Muito, ela nos acolhe muito. A noite é o acolhimento, a noite não é a maldade. Não tem a noite nada a ver. É o acolhimento, a mãe acolhendo o filho. Olha... Tudo depende da intenção que você tem. Então, fazer magia negra, fazer magia branca, fazer magia vermelha, não é racista, né? Não, ela não é. Magia não é racista, então a gente nem usa esse termo dentro da magia. E aí, se você quer fazer maldade para alguém, você nem precisa fazer magia. Você falou mal, rogou uma praga, acabou. E a pessoa aceitou, fazer uma fofoca, né? A pessoa aceitou, né? Sabe? Não, fazer uma fofoca já é uma magia negra, né? Porque você está desrespeitando o outro, né? O Deus que vive no outro, né? Exatamente. Então, quando a gente faz o ritual... Cada mês a gente trabalha uma coisa. E sempre eu trabalhei com eles a parte de empreendedorismo. Então, o que é que você quer fazer para a sua vida? No sentido mesmo profissional, no sentido pessoal. Então, o crescimento de cada um.